Olá, meus amores, boa tarde para vocês. Então, a gente está vendo aqui para a nossa próxima aula, né? Falando do relato de experiência. O relato de experiência é um texto pessoal, né? A principal finalidade desse tipo de texto é justamente contar uma experiência vivida, né? Uma experiência real por um indivíduo ou vários indivíduos. Esse tipo de texto, ele tem como premissa, ou seja, ele busca inspirar as pessoas, né? Busca inspirar através dessa experiência vivida por esse indivíduo a trazer ideias, trazer uma inspiração, como eu já falei para vocês, sobre a vida de outros indivíduos. Tá? No livro de vocês, na página 294, vocês têm aí um texto, a gente vai ler com vocês. Tá? Então vamos lá, página 294, e aí a gente vai explicando para vocês, tá? Eu tô olhando para cá, é aqui, minha câmera, vai centrar aqui. O gênero relato de experiência vivida tem a finalidade de compartilhar experiências reais da vida de um indivíduo ou de um grupo, como eu já havia falado para vocês, relacionadas a situações específicas situadas no tempo, de forma a construir uma memória acerca dessas vivências. Ou, isso é, você vai relatar, você vai contar, né, uma experiência vivida por você ou por um grupo de pessoas, tá? E que essa experiência ela tem alguma relevância, né, no dia a dia, que busca inspirar outras pessoas. Na leitura do texto, nós temos aqui uma retextualização do relato oral do cientista Nietzschemeyer Galvão dos Reis, coordenador do Centro de Pesquisas Gonçalo Muniz, da Fiocruz, que é a Fundação Oswaldo Cruz, na Bahia, sobre a trajetória que o levou de menino pobre do sul do estado da Bahia a médico e pesquisador que criou um teste rápido para diagnosticar a leptospirose. O relato foi veiculado no quadro Vida Nova do programa Rede Bahia, revista da Rede Bahia. Então a gente vai ler e aí a gente tem umas questões para responder e a gente vai, a verdade, fazer essa resolução juntos, tá bom? Eu sou itajuipiense, nascido no povoado da União Queimada. Meu pai era um pequeno comerciante no União Queimada. Minha mãe, uma senhora doméstica, né? Trabalhava cuidando dos filhos, que não foram poucos. Eu vivia nesse povoado até meus 12 anos de idade e aproveitei muito. Muito, né? Tudo aquilo que o local propiciava. Com 12 anos, minha família mudou para Coraci. Então Fomos morar na cidade de Coraci. E fiquei em Coraci até meus 14 anos. Já naquela época, eu imaginava que eu gostaria de ser médico. E a primeira vez que eu externei isso, já na cidade de Coraci, eu lembro que as pessoas olharam assim, com espanto, achando que era muita pretensão de alguém do União Queimada que veio morar em Coraci. Situação muito difícil, pudesse galgar a uma posição de médico. Felizmente eu me tornei médico. Mas aconteceu uma coisa assim, inusitada. 2 tios, um primo e uns amigos, e eles foram visitar minha família lá em Coraci. Então eles perguntaram o que eu gostaria de ser na vida. Eu tinha dito que gostaria muito de ser médico, mas que infelizmente não, devido às condições da minha família naquele momento. Não teria condições de ser médico, teria que estudar. Talvez até acumular algum dinheiro, quem sabe no futuro. Então, eles me fizeram um desafio. Se eu não gostaria de vir morar lá no Pau de Lima, Eu disse, claro que vou. Fui morar em São Marcos. Quase não tinha casas em São Marcos. Foi uma época muito interessante, curiosa, porque era muito pequeno. Tudo era muito ocupado pelo comércio. Quarto, onde eles guardavam saco de açúcar, saco de farinha. Então,
às vezes nós tínhamos que dormir ou em cima do saco de farinha ou em cima do saco de açúcar, quando tínhamos sorte. Quando não tinha sorte, às vezes, chegava mais tarde por alguma razão, ou providenciava uma cama, ou botavam assim os engradados de cerveja, botavam os jornais, jogavam lençol e dormia. Dormia tranquilo, amanhecia bem, às vezes um pouquinho de dor, mas feliz. Olha, eu me divertia muito, namorava, paquerava muito, criava um cabelo na época, na minha maneira simples, não é? Tinha as paqueras, procurava ser engraçado. Eu nunca fui um cara bonito, mas tentava ser simpático, ser agradável, né? Mas realmente eu tinha um foco, que era estar. Eu tenho um fato na minha vida que foi muito curioso. Eu acho que vocês devem lembrar, do Tony Tornado, que cantava na BR3. As pessoas usavam aquele cabelo Black Power, sapato com um salto bem alto. Um dia eu fui andando, procurando ver se tinha alguma festa, para ver se tinha festa, né, em algum lugar. Se eu conhecia alguém para ter a oportunidade de participar da festa. Quando eu cheguei lá no Tamarineiro, tinha uma festa, uma animação enorme. E estavam tocando justamente essa música do Tornado, a BR3. E eu olhei assim, tinha aquela casa assim, passando uma cera bem encerada, e eu já entrei riscando na casa de costas dançando. E dancei, imediatamente eu vi que pararam o som. Pararam o som e olharam para mim assim: o senhor foi convidado de quem aqui? Eu disse: olha, eu não fui convidado de ninguém, mas eu vi que isso estava tão animado aqui que eu entrei. Aí alguém disse: poxa, esse cara é tão cara de pau, deixa ele aqui. E eu virei amigo do pessoal, fiquei muito tempo e continuei na festa. Eu não tinha como pagar a escola baiana. Primeiro, o pagamento, a minha parcela, várias pessoas contribuíram para pagar. Da segunda em diante, eu não tinha como pagar. E eu consegui uma bolsa, estudei todo o curso com bolsa. Fiz um mestrado aqui, depois do mestrado eu fui para os Estados Unidos estudar na Key West, Universidade Americana. Depois fui para Harvard, onde estudei mais um ano. Sobre leptospirose, nós acho que demos boas contribuições para a ciência. Primeiro foi o primeiro trabalho que nós publicamos que foi de impacto muito grande. Esse trabalho saiu numa revista extremamente importante, que é a Lancet, eu acho. Isso foi um trabalho que nós nos baseamos nos casos de leptospirose que chegaram ao Brasil, ou chegaram ao Hospital Couto Maia em 1996. Então, muitos dos indivíduos, em 1996, aí foram 303 casos graves que chegaram ao Couto Maia, eram indivíduos que os diagnósticos, a grande maioria, foi a de dengue, quando na verdade eles tinham leptospirose. Nós desenvolvemos um teste, que é um teste que você, enquanto o médico está entrevistando o paciente, ele chega com febre, dor de cabeça, dor muscular. Aí esperamos coletar uma gota de sangue, você coloca lá no teste e em 20 minutos você fazer um diagnóstico. Aí o paciente tem leptospirose, você vai tratar esse paciente com antibiótico que salva a vida. O que me alegra agora é que as pesquisas que eu estou fazendo, curiosamente, boa parte das pesquisas no Paulo Lima estão gerando resultados que são bons para a comunidade do Paulo da Lima, para o Brasil e talvez para o mundo. Um conselho que eu daria para a pessoa: primeiro é querer, né? Você tem que querer. Segundo, ter esperança. Sempre acreditar, né? Que você pode conseguir fazer um projeto e não se desanimar quando você encontrar uma certa dificuldade. Quer dizer, eu tive várias dificuldades, como relatei aqui, né? E fui gradativamente passando essas dificuldades com o apoio das pessoas, né? Tenha certeza que se você tiver determinação,
e for uma pessoa honesta, ética, correta, as pessoas vão te ajudar. Agora, nunca esqueça também daqueles que te ajudaram. E eu fui uma das pessoas que recebeu muita ajuda. Eu recebi tanta ajuda que eu tenho uma sensação que eu já não me pertenço. Aí, esse foi um relato. Vocês estão vendo aqui que é um texto escrito, mas esse texto escrito ele foi retirado, na verdade, de uma entrevista, né, que esse médico ele estava dando. E aí, então, pegaram esse relato enquanto ele estava falando, né, gravaram, e aí a gente tem uma transcrição, tá, do que ele estava falando. Por isso mesmo que o texto, como ele foi adaptado desse jeito aqui, ele não é um texto escrito, na verdade, ele é um texto oral que foi transcrito, tá? Então, vocês vão ver que a gente tem essas pausas de oralidade, por isso é até bem complicado estar fazendo a leitura, tá? Mas aí, a situação, ele relata, né, desde o do momento que ele era uma criança pobre, como ele foi ajudado, as dificuldades que ele passa, né? Ele conta até um fato engraçado que aconteceu com ele, e aí no final ele relata essa experiência dele aí, né? Como é que ele está contribuindo na ciência, para o mundo melhor, né? Os estudos dele mais relevantes. E aí a gente tem essa situação, quer dizer, ele tem um relato, é um relato que vai inspirar muita gente, porque de um menino pobre, de um menino que não tinha nada, um menino vindo de uma região pobre, tá? Esse menino, ele vai se tornar um dos principais cientistas do nosso século aqui, né, no nosso país, né? Então, ele desenvolveu um teste rápido para diagnosticar uma doença causada pela urina do rato, a leptospirose, né? Que antes, esse diagnóstico, quanto mais tardio, é pior para o paciente, né? Ou seja, quanto mais cedo ele começar o tratamento com os antibióticos certos, mais chance ele tem de cura, tá? E aí, a situação de produção, compartilhar experiências de vida. Como uma pessoa ou um grupo de pessoas relata fatos vivenciados por ela, relacionados a situações específicas situadas no tempo. Está realizando aí um relato de experiência vivida. Com frequência, relatos de experiência vivida têm um caráter exemplar, ou seja, ele busca inspirar as pessoas, né? As pessoas no agir ou no pensar de determinada forma, tendo como exemplo aí a experiência relatada, a experiência vivida. Assim, o produtor do texto mobiliza sua memória para transmitir aos ouvintes sua trajetória, como aconteceu aqui, né, com nosso doutor Niedermayer, doutor Galvão, né? Ele faz um relato da vida dele, né, para que as pessoas se inspirem, sabendo que essas pessoas, elas podem, não interessa o nível de econômico delas, elas vão conseguir alcançar qualquer coisa que elas desejarem, tendo muito esforço, muita determinação, como aconteceu aqui com ele. Que apesar dele ser uma pessoa pobre, não ter recursos, né, mas conseguiu virar médico e virar um dos cientistas mais importantes aí, um dos mais importantes do nosso país, tá? Assim, o produtor do texto mobiliza sua memória para transmitir aos ouvintes sua trajetória, de onde partiu e pelo que passou para chegar ao ponto que se encontra no presente, supondo que essa trajetória será produtiva para os seus interlocutores, né? Isso aí é uma maneira de mostrar para quem está lendo, né, para o interlocutor, que, né, ele pode também, assim como no caso o que faz o relato, né, o relator da vida, da experiência vivida, né, ele faz esse relato desde da época que ele passou, né, por muita dificuldade, para mostrar justamente que é possível chegar onde se quer. Muitas vezes o relato é produzido oralmente, como um orador falando a uma plateia,
ou tendo seu depoimento gravado em áudio ou vídeo para circular no rádio, na TV, em podcast, na internet, etc. Também acontece de o relato ser retextualizado para circular nos livros, como aconteceu aqui, né? Então, de um relato oral, né, de uma entrevista, um relato oral, a pessoa colocou essa transcrição aí para que servisse aí de exemplo nos livros didáticos, tá? Nosso livro didático, no caso. Quando o relato é produzido oralmente, o orador pode apoiar-se em uma sequência de falas pré-estabelecidas. Um tema que sirva de fio condutor entre diversos acontecimentos, ou focalizar o acontecimento central. A preparação com a elaboração de um esquema de apoio, por exemplo, ajuda o orador a não perder ou se desviar do foco, né? Aí, no caso dele, ele relata, né, a experiência dele de criança, tá? E aí ele vai mostrar pra gente que é possível, né, viver uma experiência. Vamos olhar lá o exercício da página 296. Então, deixa eu só citar aqui na página. Página 296 do livro. Deixa eu ver aqui. Vou dar de espirrar. 296 do livro de vocês. Vamos esperar um pouquinho vocês encontrarem também a atividade. E eu tô aqui, marquei. Vamos lá. Página 296, tá aqui. Lá no finalzinho do livro já. 296. Tá. A primeira questão é: qual é a importância para Galvão de falar sobre a sua história de vida? Tá? E aí a gente tem aqui, o Galvão Niedermayer, aqui, ele é um exemplo de determinação, não é isso? Ele é um exemplo de comportamento ético, qualidades que favorecem aí, e o apoio que ele recebeu também, de outras pessoas aí, permitiram que ele, no presente, ele pudesse contribuir com o conhecimento dele, né, com as pesquisas importantes que ele fez, tá, para a sua comunidade e para a sociedade como um todo, né, já que ele descobriu algo que foi muito importante, tá? Então, isso mostra para a gente que qualquer um de nós pode também descobrir coisas incríveis baseadas na nossa determinação, né, na nossa ética profissional, tá? No nosso comportamento. Claro, as pessoas, né, elas não podem viver sozinhas, isoladas, elas precisam de muita ajuda, né, quando elas não têm recursos. E essa experiência dele, é bom lembrar que pode acontecer com qualquer um, né? Vocês estão aí, estão estudando, estão começando, então é uma experiência para mostrar, olha, você pode, você consegue, né? Então vamos lá. A segunda questão diz assim: em que momento do texto é possível perceber isso? Bom, aí no final do texto, né, quando ele diz assim, sobre a alegria de realizar pesquisas que ajudaram a comunidade, né? Então, bem no final do texto dá para a gente perceber isso, que quando ele ajuda a comunidade como um todo, e em seguida ele passa a dar conselhos ao público, né? Então, isso é bem importante, tá? A terceira: o relato de experiência vivida de Niemeyer Galvão dos Reis foi produzido oralmente e retextualizado para escrita. Aí no hipertexto assim, no livro de vocês. Recorde alguns sinais utilizados para representar as características da oralidade do texto retextualizado para escrita no box repertório intitulado. Vocês tem lá a página 192 para fazer isso, tá? Que é a transcrição dos textos orais. Bom, na letra A, localize no texto e copie no caderno 2 trechos em que um sinal gráfico é utilizado
para representar as pausas características da fala, tá? Então, o sinal gráfico que a gente vai ver aí, nesse caso, são as aspas, né, que aparecem aí justamente para mostrar. Vamos ver lá um trechinho. Olha, tá, entre aspas. Meu pai era um pequeno comerciante na União Queimada. Minha mãe, uma senhora doméstica, entre aspas, tá? Eu lembro que as pessoas olhavam assim, com espanto, entre aspas, também vocês vão colocar, tá? A letra B. Que sinal gráfico foi usado para demarcar as falas de Galvão quando jovem e de outras pessoas? Olha lá, aqui aparece no texto de vocês as aspas, né? Como eu falei para vocês, tá? Então, aqui quando marca essas falas aí, vai aparecer as aspas, tá? Então, vamos lá. Letra C. Essa foi a letra B, tá? Que outras marcas típicas da fala podem ser observadas no texto? Eu tinha falado para vocês, né? É até difícil de ler um texto quando ele vem transcrito, assim, de uma maneira integral, não adaptado, né? Para uma leitura escrita, quando ele é tirado, transcrito, né? Copiado todo, tal como a pessoa fala. Então, na oralidade, vocês veem que a gente faz muitas pausas, né? A gente não fala bonitinho, certinho, como no texto escrito, é bem diferente, tá? Então, aqui no texto, né? No texto, assim, que a gente chama de truncamento, tá? Como, por exemplo, as pessoas usavam aquele... ele faz cabelo Black Power, né? Ele dá uma parada como a gente faz costumeiramente, tá? Aí aqui, a topicalização, o anacoluto, né? Nós acho que demos boas contribuições para a ciência. Aí outra aqui, correções, reformulações. Eram indivíduos que os diagnósticos, a grande maioria foi de... ele ia falar leptospirose, e aí ele diz de dengue, né? Ele acaba se confundindo aí. Mas aí ele conserta a tempo. E repetições, né? Que a gente usa sempre na fala. Um dia eu fui andando, a gente sempre não tem jeito. Na oralidade a gente faz essas pausas, né? Então aí são trechos que dá para vocês colocarem no caderno de vocês, tá? Que são bem típicos, né, da fala, da oralidade, tá? Quando produzido oralmente, o relato de experiência vivida apresenta as marcas características dos textos orais, que são perfeitamente adequadas à transmissão oral do relato, hesitações, repetições, truncamentos e reformulações, entre outros. Na retextualização do relato para escrita, algumas dessas marcas são eliminadas. Os sinais gráficos são introduzidos para favorecer a construção dos sentidos do texto pelo leitor. Sinais de pontuação, divisão em parágrafos, etc. O que é comum, né? Então, já que a gente não tem o artifício, né, de usar gestos, da nossa fala ser percebida pelo outro, porque está na modalidade escrita, né? Então, só não resta usar a pontuação, sinais gráficos, para fazer essas pausas e para mostrar aí exatamente essas hesitações que a gente faz, né? Essas pausas que a gente faz na nossa fala, seja na oralidade. Quarta questão. Releia a primeira frase do texto. Eu sou um itajupense. Eu li errado, né? Um itajupense, nascido no povoado de União Queimada. Letra A. Por que esse dado é importante para compreender a trajetória do médico? Ele mostra justamente com grande orgulho de onde ele veio, né? Esse dado mostra que, apesar do Nitermai Galvão ser de um povoado pequeno aqui, com poucos recursos, né? Ele fala que, distante dos grandes centros urbanos, ele conseguiu superar as dificuldades, né,
para se tornar mais tarde aí um médico, tá? Letra B. Localize no texto o trecho em que Niedermayer Galvão relata sua partida de União Queimada, onde ele foi morar e quantos anos tinha, tá? Então, aqui, nesse trecho aqui, olha, ele diz assim, deixa eu procurar aqui, deixa eu marcado, tá? Aqui ele diz, né, que ele foi morar em Coraci aos 12 anos de idade, né? E ele repete várias vezes até essa cidade de Coraci, tá? Na letra... tá, letra B, né? Ok. Questão 5. Letra A. Segundo o relato, ao declarar às pessoas de Coraci sua intenção de ser médico, Niedermayer Galvão não foi levado a sério. Letra A. Por que isso aconteceu? Então, para as pessoas que viviam lá, né, parecia ser impossível alguém se tornar médico, né? Alguém pobre, né? Já que era uma região de periferia, alguém se tornar um médico era bem improvável, especialmente alguém com poucas chances de continuar o seu estudo, tá? Na letra B, que adversidades Galvão enfrentou para alcançar seu objetivo? Vamos ver lá. Galvão vivia em condições precárias, ele não tinha dinheiro, né? Então, havia o que em determinados momentos ele conta que ele dormia em sacos de açúcar, né, de café, e se eles tivessem sorte, né, não tinha dinheiro para nada mesmo. Então, se você não tem nem dinheiro para ter uma cama, né, imagine para estudar um curso de medicina que é tão caro, né. Galvão vivia em condições precárias, ele não tinha dinheiro, né, como a gente já viu, para as mensalidades da faculdade, precisou contar com a ajuda financeira de outras pessoas e instituições, tá? Que é bem marcante aqui no texto isso. Vamos ver. Frequentemente, o relato de experiência vivida apresenta histórias de superação e de realização pessoal que servem de exemplo para outras pessoas. Elas pressupõem o enfrentamento de obstáculos e dificuldades, né? A questão 6. Releia o trecho em que Galvão fala sobre a mudança para Pau da Lima. Letra A. Como eram suas condições de vida na época? Para vocês descreverem, então, aí, tá? Então, a gente já vai fazer aqui para vocês um recordo, para ficar mais fácil para vocês escreverem no caderno, tá? Então, a gente já viu que ele dormia, né, num quarto de uma despensa apertada, em cima de sacos de açúcar ou farinha, ou sobre engradados de cerveja, né? Então, para vocês verem a situação dele. Na letra B. Que disposição ele viveu? Com que disposição ele viveu esses fatos? Cite um trecho que comprove sua resposta. E aí ele passou por essas dificuldades, na verdade, com muita animação, né? É interessante, porque apesar dele ser pobre, ele procurava se divertir, como ele faz o relato lá da festa, né? Que ele foi de penetra lá dançando toda. Perguntaram quem era, se ele tinha sido convidado por alguém, e ele de boa lá, né, disse, não fui, mas a festa estava animada, eu entrei. Né? Então ele vivia, apesar das dificuldades, ele vivia com animação, tá? Vamos ver. Questão 7. Apesar de se divertir bastante naquela época, Galvão tinha um foco, né? Letra A. Que exemplos ele apresenta para comprovar que ele sabia se divertir? Tá? Então, antes de contar o episódio aqui, vamos ver. Questão 7. Ele gostava de paquerar, de ir às festas, né? Como a gente já viu aqui, tá? De dançar. Tá? B. Com que disposição... Tá, não, eu já li isso aqui. 7, né? Questão B. Qual era o foco dele? O foco dele era se tornar médico, né? Era estudar, tá? Então, isso aí ficou claro pra gente, tá? O fato dele ser descolado, alegre, né? Então, isso, ele não tirou o foco dessa pessoa, tá? Releio. Na 8ª questão. Eu tenho um fato na minha vida que foi muito curioso. Eu acho que vocês devem lembrar, é a do Tony Tornado que cantava na BR-3.
É aquela música do Torno da... Na BR-3. Depois eu vou colocar pra vocês lembrarem. Mas quem puder procurar no YouTube, é bem bacana a música, bem bonita. Tony Tornado, BR-3. Que a afirmação anterior de Galvão serviu de mote para que ele passasse a contar esse episódio. Tá? Antes desse episódio aqui, ele falava que ele se divertia muito, né? O que levou ele a contar sobre a história aí da festa, que ele escutando quando ele entra na casa, né? Essa música tocando, e ele gostava muito dessa música. Tá? Só um minutinho. Vocês estão escutando aí um barulho aí atrás? É o pessoal que tá varrendo. Socorro, dá uma parada aí, por favor. Que eu tô gravando aqui. Bom, e aí, tá? A gente vai lá pra... É assim mesmo, tá? Quando a gente tá trabalhando em casa, não tem jeito. Vocês vão escutar ruído de tudo quanto é jeito. É cachorro, é vassoura, é tudo, tá? Então, vamos lá. Bom, e aí a gente tem a questão número 8, tá? Letra B. Que características de Galvão são reveladas nesse episódio? Ah, então, a gente mostra que ele era bem ousado, né? Porque entrar numa festa sem ser convidado, o pessoal precisa ser muita cara de pau, muito ousado, tá? Uma das características aí é justamente essa, tá? O fato dele ter essa ousadia, né? A alegria, a desembinição, na verdade conquistou todo mundo lá na festa, tanto é que ele vira um amigo do pessoal da festa. Vamos ver. Questão letra C. Volte ao final do texto e explique como essas características colaboraram para que Galvão alcançasse seus objetivos. Então, lá no final do texto que a gente está lendo, né, o fato dele ser descolado, alegre, disposto, seguramente colaborou para que ele conseguisse a ajuda de muitas pessoas aí para se tornar médico, né? As pessoas tendem a ajudar mais, né? Quem é mais animado, quem é mais esforçado, determinado, tá? Então, vamos seguir. Anote. O relato de experiência vivida é constituído de episódios dispersos, que se articulam por meio de um tema comumente. Eles exemplificam dificuldades e emoções que construíram a experiência do produtor. A gente vai lá para a questão 9. Mesmo sem ter condições financeiras, Niedermayer Galvão conseguiu se tornar médico, né? Apesar dele ser pobre, apesar, né, de ter vindo sem nenhuma condição mesmo, né, mínima, mas ele conseguiu se tornar médico e um dos pesquisadores, como já falei para vocês, mais importantes do nosso país. Questão 9. Mesmo sem ter condições financeiras, Niedermayer conseguiu se tornar médico. Letra A. Como ele pôde manter-se estudando durante toda a faculdade? Então, a gente já viu que ele recebeu bolsa, né, de estudos, ele teve ajuda para pagar a primeira parcela e depois ele consegue a bolsa de estudos. Essa primeira parcela, na verdade, muitas pessoas ajudaram, né? Então, cada um fizeram tipo uma vaquinha lá e todo mundo colaborou para pagar essa primeira parcela e depois ele conseguiu uma bolsa de estudos. Questão número 9. Como ele completou sua formação após cursar a sua graduação? Tá? Depois da graduação em medicina, a gente viu que ele fez mestrado na Bahia, né? Em seguida, ele continuou os estudos fora do país, nos Estados Unidos, e depois ele foi para Harvard. Né? Então, ele primeiro estudou na KUS, e depois ele foi para Harvard. Nessa sequência, tá? Deixa eu olhar se é nessa sequência. Ok? Bom, agora é bem pessoal essa resposta, tá? Em sua opinião, letra C da questão 9. Em sua opinião, o que garantiu a Niedermayer Galvão uma trajetória tão bem sucedida? Bom, só para vocês terem uma ideia de resposta, né? Vocês viram que a gente tem um olhar aí que vai mostrar pra gente que ele era uma pessoa muito determinada, né?
além dele ter, né, esse lado da perseverança, ele era uma pessoa que era focada, né? Ele era alegre, divertido, mas ele era muito focado nos estudos também. Não deixou, né, apesar de gostar de festa, de tudo, mas não deixou o foco dele principal, que era os estudos, tá? Então, baseiem-se em suas respostas, pessoal, tá? 10. Em seu relato, Galvão fala de sua experiência como pesquisador da Fiocruz Bahia. Explica a importância de um diagnóstico rápido e precoce da leptospirose para a saúde pública no Brasil. Tá? Anote. O relato de experiência vivida revela o percurso que levou o produtor do texto à sua situação presente, entendido como o momento em que o relato se realiza. Nesse sentido, esse tipo de texto pode ser uma forma de, por meio do passado, explicar o presente e apontar para o futuro. Tá? Olha aí, então a gente tem, né, a doença aí, que vocês viram que o momento lá, ele falava no texto que a doença antes ela poderia ser confundida com a dengue, né? Então a gente tem, quanto mais rápido o diagnóstico para tratar essa doença, melhor ainda. Então, o teste que ele criou, o teste rápido, tem justamente a sua importância aí, porque se o quadro infeccioso da doença, né, se agravar, claro que pode levar o paciente a óbito. Então, quanto mais rápido o diagnóstico, né, melhor para o paciente, porque ele tem mais chance de cura, tá? Mais chance de sobreviver, tá? Tá, vamos lá. Então, quer dizer, se tem um diagnóstico precoce, né? Claro que pode salvar muitas e muitas vidas, como acontece, né? Vamos lá. É possível dividir o relato de experiência vivida das páginas 294 a 295 em 3 partes, de acordo com os temas desenvolvidos. Copie e complete o quadro a seguir com as frases iniciais de cada parte. Você não vai copiar todo o parágrafo, tá? É só o iniciozinho, tá? Então, a expressão, por exemplo, aqui, né? Na infância, por exemplo, ele coloca aí na infância. Qual a expressão que ele usa? Né? Então, ele coloca lá na infância dele assim: eu sou um itajupiense, nascido no povoado. Então, essa é parte da infância. É isso que vocês iriam colocar, tá? Aí, o assunto detalhamento de cada tema, A letra A pode ser família, letra B, o desejo de ser médico, por exemplo, aqui, tá? Nessa questão da infância. Na formação, tá? Então, vocês vão colocar lá uma frase de início do parágrafo que fala dessa formação, né? Atuação profissional de hoje, Então, onde é que tá lá no parágrafo essa formação profissional, tá? Que ele tem no campo que ele atua. Vocês vão olhar e colocar só o iniciozinho do parágrafo, tá? Na questão 12, a resposta é pessoal, tá? Niedermayer Galvão termina o seu relato aconselhando jovens estudantes com aspirações semelhantes às que ele tinha na infância. Há algo na trajetória de Niedermayer Galvão que você possa aproveitar em sua vida? Em caso positivo, o quê? Tá? No meu caso, por exemplo, esse exemplo do relato deles, de experiência, mostra para mim, né, como pessoa, se eu fosse me inspirar na história dele, que qualquer pessoa pode chegar onde quiser. Né? Qualquer pessoa pode ser o que quiser no mundo, um cientista, um médico, um advogado, um engenheiro, um professor, uma enfermeira. Então, nós podemos fazer tudo aquilo que a gente sonha em fazer, independente da nossa situação financeira, porque se um menino, né, que dormia em cima de saco de açúcar, não tinha nem cama para dormir, se torna um dos principais pesquisadores do país, médico, né, vai fazer curso nos Estados Unidos. Então, acho que qualquer pessoa que tenha determinação, que tenha foco, consegue, assim como muitas outras pessoas que a gente vê por aí, né, que tem uma situação parecida com a desse médico, que se tornou juiz,
né, advogado, outros médicos, assim, e por que a gente não iria conseguir também, né, na nossa parte. Então, tá? Acho que são 13 questões só, é isso, tá? Então, aqui, né, entre texto e discurso, a experiência vivida como exemplo. Aqui você aprendeu, né, que esse relato de experiência vivida, né, ele é um texto pessoal que vai contar a vida de uma pessoa, a história de uma pessoa, e que essa pessoa, né, essa experiência dessa pessoa, ela vai servir de inspiração para outras pessoas, né, porque tem algum significado muito grande, muito forte, tá? Então, vocês têm outros exemplos aqui, de uma desembargadora na página 298, tá? E aí a gente vai também fazer o nosso, tá? Vocês vão encontrar na página 300 do livro de vocês como produzir um relato de experiência vivida. A proposta. Você vai apresentar à sua classe um relato de experiência vivida, né? Sim, esse relato aqui que vocês podem fazer ou por escrito, né? Ou vocês podem fazer um relato por vídeo, né? Por áudio, se vocês quiserem também, na oralidade, tá? Contando, assim como fez o Galvão Niedermayer, que contou, né, a trajetória dele desde que ele era criança, o que ele fez né, modificou, né? Claro que vocês são crianças ainda, né? Nenéns, então, mas já com certeza alguns já viveram muita coisa, ou então os próprios parentes de vocês já viveram algo, né? Que vai servir de experiência e de inspiração para alguém, tá? Então vocês podem contar, né? Fazer esse relato aí da experiência de vocês, do que vocês viveram, tá? E aí, vocês podem seguir essa proposta que tá aqui. Vamos ler a proposta rapidinho para vocês, tá? Você vai apresentar à sua classe um relato de experiência vivida. Eleja um tema que seja capaz de organizar sua trajetória e por meio do qual você possa transmitir uma experiência exemplar. Lembre-se que o tema deve ser relevante para os seus interlocutores. Grave em áudio ou vídeo a apresentação do seu relato e disponibilize-a no blog da turma. Nesse caso, vocês vão mandar para mim, tá? Veja a seguir algumas perguntas que podem ajudá-lo a definir o tema. Características pessoais. Há alguma dificuldade que você tenha superado em suas relações pessoais, como timidez, agressividade, segurança, dificuldade de comunicação, etc.? Como sua experiência de relação a essa dificuldade pode auxiliar outras pessoas a superar problemas semelhantes ao que você enfrentou? Atividades. Algum esporte, jogo, hobby, área de estudo, outra atividade na qual você tenha se desenvolvido, superando os obstáculos? Como as suas atitudes e vivências contribuíram para o seu sucesso no enfrentamento desses obstáculos? E aí vocês têm a parte de planejamento, tá? Então, aqui tá bem detalhado, bem explicado, tá? E aí vocês vão fazer um vídeo, né, contando uma experiência de vocês. Eu posso até fazer agora para vocês o meu relato, tá? De experiência, para vocês se inspirarem, e aí vocês podem fazer o de vocês, tá? Deixa eu começar. Bom, eu nasci no Amapá, aqui em Santana mesmo. Nasci em 1976, sendo uma época que aqui não tinha quase nada, era mato para tudo quanto é lado, né? Tinha bem pouca coisa mesmo. Então, eu lembro que ali pro Paraíso nem existia casa, era só o lago para lá, né? Aquelas regiões não existia. Existia casa já aqui na Vila Amazonas, né? Que foi uma vila criada por uma empresa que veio, se instalou, né? Os meus pais moravam no centro da cidade. Lembro que não tinha muita televisão, telefone. Se a gente quisesse usar telefone, a gente tinha que
E assim, ou na telefônica, né? Já Telemar na época, né? E aí a gente fazia as ligações, ou usava os orelhões com uma fichinha. Parece aquelas fichinhas de jogo, né? Que a gente coloca. Aí quando caía a ficha, que a ligação estava completa, né? Que a gente podia falar no telefone, tá? Mas era bem engraçado. E assim, a minha família, né, é muito pobre também, né? O meu pai era carpinteiro, a minha mãe era costureira, né? Então, quer dizer, a gente não tinha uma vida rica, né, de grana, mas a gente tinha muito amor, né? A minha família sempre foi uma família assim muito unida, né? Eu gostava muito na época assim de infância, eu gostava muito dos natais, assim, era o meu período favorito, porque a gente ganhava presente da empresa onde meu pai trabalhava, que chamava Brumasa, e ganhava presente do meu pai com a minha mãe, né? Eu lembro que tinha um negócio lá de amigo invisível, né? Que participava a família toda, na verdade. Família da minha avó, meus tios todos, primos todos. Então, a gente ainda ganhava brinquedo, né, da empresa, do papai com a mamãe. Aí ganhávamos também do amigo invisível. Então, era uma festa muito grande, né? A época de Natal a gente saía para comprar roupa nova. Era praxe. Sapato novo. Nossa, era uma maravilha, assim. E a gente ganhava brinquedos muito bons, apesar da gente ser pobre, né? Mas foi uma época, assim, maravilhosa na minha vida. Bom, como eu falei pra vocês, né? As dificuldades eram muitas na minha família, né? A gente tinha, assim, ninguém com nível superior, ninguém mesmo, né? E aí, assim, as minhas irmãs estudavam todas, né? Quando eu fui para o ensino médio, eu tive assim, momentos bons e momentos ruins no meu ensino médio. Como todos vocês, assim, tinha matéria que eu adorava, tinha matéria que eu detestava, né? E aí, mas estudava sempre, porque eu sempre... É engraçado, a minha mãe com meu pai, eles, apesar de não terem nem nível superior, nem nível, aliás, não tinham, acho que eles concluíram Fundamental 2 só, né? Mas não tinha escolaridade, assim, muito alta, né? Mas eu achava, assim, que a minha preocupação, né, com estudos foi sempre muito grande. E o meu pai com a minha mãe, eles incentivavam muito a gente estudar, muito mesmo, né? Eu acho que eles achavam que a gente, né, através dos estudos, a gente ia conseguir muito mais coisas que eles. Devia ser isso, né? E também foi uma coisa assim que surgiu assim, muito naturalmente, assim, empenho mesmo nos estudos. Eu gostava muito, muito de estudar mesmo. E aí consegui, né, me formar e consegui entrar numa universidade. Eu fui a primeira da minha família que entrou na universidade, né? A primeira a formar também. Foi assim, uma coisa assim maravilhosa. E aí depois os demais, né, eu tenho irmãos que são historiadores, tem irmão já falecido que era biólogo, as minhas irmãs são enfermeiras, tem outros que são pedagogas, outros que fizeram arte e educação. A maioria delas é enfermeira, né? As minhas irmãs todas são enfermeiras. Eu sou a única professora, né? Mas eu gosto muito da minha profissão, foi algo que eu escolhi, que eu batalhei, né? Que eu quis mesmo, entendeu? Eu podia fazer qualquer coisa na minha vida, porque eu vejo que essa nossa determinação, né? Ela que nos possibilita algo bonito de seguir em frente, né? Já passaram, assim, muitas pessoas, muitas pessoas, assim, que eu ajudei, pessoas que me ajudaram também, né? Porque o ensino, para quem ensina, é uma via de mão dupla. A gente ensina e a gente aprende muita coisa. Então, hoje eu tenho pessoas que passaram na minha vida, né? Alunos,
que são formados hoje, são médicos, são engenheiros, professores assim como eu, né, colegas de trabalho. E na minha vida eu inspirei muita gente também, né, a prosseguir. Isso que é legal na nossa profissão, sabe? Essa coisa bonita de inspiração para os outros mesmo, o que é muito legal. E cada ano que passa, assim, os alunos, né, eu tenho muito amor pelos meus alunos, muito mesmo. São alunos muito especiais, pessoas maravilhosas, pessoas que me ensinam todos os anos. Eu fico assim muito feliz, sabe, por ter, né, essa companhia maravilhosa e tá aprendendo com tanta gente linda. Com os alunos, eles vêm assim, nós temos alunos assim fantásticos, sabe, pessoas assim que são maravilhosas, carinhosas, que a gente ama de paixão, paixão, paixão. Nesse momento da pandemia agora, eu realmente tô com muita saudade dos meus alunos, muita mesmo. E aí chega até a me emocionar. Mas é isso. Aí a gente, né, se emociona porque é uma profissão que eu não troco por nada, né? É algo que eu escolhi, que assim, Deus tem me abençoado muito, muito mesmo, né? Eu garanto o meu sustento da minha família pela minha profissão, ajudo muita gente. E assim, eu só tenho que agradecer a Deus por poder estar contribuindo, né? Poder estar contribuindo para uma sociedade melhor. Tem coisa melhor do que isso, né? Não tem, tá? Então, eu só tenho a agradecer muito, muito, muito por tudo, tá? Então, esse é o meu relato de experiência, tá? Eu espero que vocês façam de vocês. Não sei pra onde eu olho, pra esse lado, para esse, porque tem 2 focos de câmera, o meu, tá? Então, para vocês, eu espero que vocês consigam fazer. Façam em vídeo mesmo o relato de experiência de vocês, tá? E me mandem pelo WhatsApp, fica mais fácil. Ou, se vocês quiserem colocar pelo YouTube, é até melhor, porque aí eu vejo tudo pelo YouTube, tá? Fica bem melhor para mim. Mandem só o link, tá? Um beijo para vocês e até a próxima!